Comece o seu dia com tudo bom no café da manhã. Estamos no espaço reservado ao café da manhã, onde vamos falar das perspectivas e desafios de combate ao amarelecimento letal do coqueiro em Moçambique. E para esta reflexão temos como convidado o engenheiro Joaquim Menezes, o coordenador do grupo de pesquisa de coqueiro na Universidade de Licungo. O café será servido a partir de Pebane, com moderação de Sérgio Mamuto. Bom dia. Ouvinte, bom dia. Estamos a responder diretamente de Pebane, aqui junto ao rio Muniga, para tratarmos então deste tema, que é a perspectiva de combate ao amarelecimento letal de coqueiro em Moçambique, a doença que ainda não tem cura e afeta algumas províncias do país e certas regiões do mundo e do continente africano. Engenheiro Joaquim Menezes, primeiro, pode nos contextualizar sobre esta doença capaz de dizimar plantações de coqueiros, como aconteceu aqui na Zambésia e também em outros países do mundo e do continente africano? Sim, bom dia a todos. Muito obrigado a esta oportunidade que dá a Universidade Licungo para tratar um assunto que afeta diretamente os zambesianos, que é a doença do amarelecimento letal do coqueiro. Contextualizando, amarelecimento letal foi a primeira denominação usada para descrever uma doença que não era conhecida, que não eram conhecidas as causas. Nessa altura não se sabia qual era a causa, e em relação a isso foi nos meados de 1950 que aconteceu. E em África esta doença foi registrada pela primeira vez em 1917 em Jamaica. E 20 anos depois, refiro a 1937, foi registrada em Camarões, Gana e Togo. E no caso de Moçambique? Provavelmente em Tanzânia também. E o caso de Moçambique foi registrada pela primeira vez no princípio de década 90. E para o caso da Zambésia, concretamente, foi registrada em 1992. Esta doença dizimou milhares de palmares. E como se decidiu? Sim, por causa desta inquietação, o governo de Moçambique firmou um acordo com os Estados Unidos da América para o controle desta doença e reposição de palmares perdidos. E o principal ator para esta ação foi a Millennium Challenge Account, que atuou na Zambésia desde 2009 a 2013. Mas mesmo assim o problema não ficou erradicado? E tendia-se mais abater os coqueiros e a reposição com mudas que a Madal fornecia. E quando se retira o Millennium Challenge Account em 2013, entra em ação a Direção Provincial da Agricultura, fornecendo mudas de coqueiro para o fomento, e essas mudas eram preparadas e fornecidas para a Madal. Mas como é que ocorre a disseminação desta doença que num curto espaço de tempo pode dizimar milhares e milhares de hectares? Sim, de relembrar que o palmar na província da Zambésia era mais para
Portanto, o palmar era controlado pelas companhias majestares, como o caso da Companhia de Borore, Zambeze, Madal, e havia um controle cerrado desses coqueiros em termos de fitossanidade. Com o tempo, o controle não foi efetivo, razão pela qual houve propagação massiva da doença. Eu lembro-me que a Companhia de Borore, quando visse o foco do amadurecimento letal, abatia a árvore e substituía por cajueiros. E muitas vezes nós da população não percebíamos que afinal era um controle cerrado, porque depois não aconteceu. Mas eu questionava como é que ocorre a disseminação da doença num curto espaço de tempo. A causa central é o controle. Num curto espaço de tempo, porque não houve controle. Mas o que é que acontece? A praga voa de um coqueiro para outro? Sim. A disseminação. Aqui, relembra-me, o amadurecimento letal é uma doença associada a um micro-organismo chamado fitoplasma, que é uma bactéria sem citoplasma e com caracteres de um vírus. E é disseminado através de insectos, basicamente, que pululam de uma árvore ou um coqueiro para outro. Bom, sabemos que a doença do amadurecimento letal do coqueiro arrastou milhares de famílias para a pobreza. Como pesquisador, qual é o impacto a nível econômico desta doença na Zambésia em particular e no país em geral? Sim, começando pela Zambésia, as empresas que detinham o maior palmar, como Borore, Zambésia, aliás, Companhia de Zambésia, elas proporcionavam emprego para muitos moçambicanos, sobretudo zambesianos. Com o falecimento dessas empresas, sobretudo a Companhia de Zambésia e assim como a Companhia de Borore, houve desemprego maciço. Sendo assim, o cidadão ficou desprovido de fazer a renda. Então, houve falta de renda para as comunidades e também para as empresas que atuavam nessa área. Falando do país, o país adquiria divisas a partir dos cocos que eram exportados e o PIB, em termos de contribuição, era relevante. Com o desaparecimento dos coqueiros, o país ficou afetado em termos de produto interno bruto. O setor familiar também ficou muito afetado ao longo da costa da Zambésia. Exatamente, sobretudo ficou afetado porque realmente ficaram as comunidades desprovidas de fonte de rendimento que era sustentável para a população da costa. Bom, o primeiro caso de amadurecimento letal do coqueiro em Moçambique foi detectado há cerca de 29 anos. Envolvido esse todo o tempo, que contributo agora a academia pretende dar, no caso concreto, à Unilicum? De facto, há um comprometimento, sendo uma unidade acadêmica, de aproveitar os vários saberes que existem na Zambésia e capitalizar esses saberes. A Universidade Unilicum, neste preciso momento, está coletando alguns conhecimentos em forma de livros, na forma física e digital. Sabes que a universidade, sobretudo pela Faculdade de Ciências Agrárias que representa a área da agricultura, não tem mais de 2 anos. E com base nisso, vai se impulsionar a investigação. Com base nisso, também nós temos um grupo de pesquisa de coqueiro na Universidade de Licungo, com 3 linhas de pesquisa, nomeadamente agrotecnia do coqueiro, a segunda linha é banco de giroplasma do coqueiro e a terceira, biomassa do coqueiro. Então, com base nessas linhas, nós vamos impulsionar a pesquisa, aproveitando os vários saberes que a Zambésia tem, para poder aferir e legitimar alguns conhecimentos ligados ao amadurecimento letal do coqueiro, porque não está estruturado este conhecimento sobre a doença. Pode elaborar um pouco mais sobre essas 3 linhas
que a Universidade Unilicum pretende seguir? Exatamente. Primeiro vou falar do próprio, como é que está constituído o grupo de pesquisa de coqueiro da Unilicum. É um grupo multissetorial e multidisciplinar. Neste preciso momento envolve as instituições de investigação e Direção Provincial da Agricultura. Temos para as instituições de investigação temos IAM e temos agrônomos, além da Direção Provincial da Agricultura, no Serviço Provincial de Atividades Econômicas, e estamos a envolver vários atores privados e investigadores independentes. Agora, voltando a essas 3 linhas que pedi para... Sim, ia para aí. Agrotecnia. Nós estamos preocupados com a doença que inquieta a Zambésia. O primeiro passo que queremos dar é criar um banco de zoonosplasma de coqueiro anão, que está a desaparecer na província de Zambésia. Porque com o banco de zoonosplasma de coqueiro anão, vamos fazer o cruzamento com um coqueiro gigante para ter coqueiros híbridos. Se o coqueiro gigante for tolerante, sobretudo resistente, teremos híbridos resistentes a essa doença. E em relação a bancos de plasma do coqueiro, nós temos informações a nível da Zambésia, de alguns pesquisadores independentes que até aferem que existe resistência do coqueiro. Nós vamos fazer a coleta de germoplasma para análise laboratorial e aferirmos esses vários saberes que existem na Zambésia, que realmente existe uma variedade, por exemplo, gigante, resistente a essa doença. E para o caso de biomassa do coqueiro, nós queremos aproveitar os coqueiros mortos ou vivos doentes que são abatidos para usarmos, para fazermos carteiras, podemos aproveitar a madeira, podemos fazer algumas quinquilharias de embelezamento e outros utensílios. Ora, vamos fazer uma breve pausa, seguramente. Ouvintes querem interagir com o engenheiro sobre esta problemática do amadurecimento letal coqueiro, que não afeta só a província da Zambésia, mas também a província de Nampula e outras. Bom, o resto que não sei se já temos ouvintes. Muito bem, Sérgio Mamudo, o estimado ouvinte pode participar a partir deste momento usando todas as plataformas disponíveis para a colocação de perguntas ou sugestões à volta deste tema em reflexão. Estamos a falar das perspectivas e desafios do combate ao amadurecimento letal do coqueiro em Moçambique, e a indicação em termos ouvinte Pedro Musenga Linha. Bom dia. Muito bom dia, René Chauk. Bom dia, nosso moderador, também o nosso convidado. Quero saudar e parabenizar a todos os berenses pelo seu dia, 20 de agosto. Ora bem, seu convidado, para nós, a área da academia, temos que ter um conhecimento que consiga ultrapassar e mitigar uma situação. Agora, queria saber de si, estamos perto ou longe de resolver-se esse problema de aleitamento, nesse caso, amadurecimento letal do coco ou coqueiros em Zambésia? Segundo, que impacto traz nas famílias, uma vez que fazia parte de uma renda de muitas famílias na Zambésia? E eu não entendo bem com essa situação de hibridismo. Ultimamente temos coqueiros que dão cocos com uma altura quase de 1 metro, 2 metros, mas aqueles coqueiros que saem dos longos anos dão, não sei, 20 ou 10 metros por aí. E qual desses coqueiros sofre mais? E vale a pena continuar com aqueles antigos ou esses atuais para que, de facto, não comprometamos a geração vindoura? Tenho dito, Pedro Musengue, bom dia e bom trabalho, um feliz final de semana. Do ouvinte Pedro Musengue, temos em teto o ouvinte Gilito Monteiro. Bom dia. Programa Café da Manhã, bom dia ao nosso convidado. É de lamentar mesmo que ouvir que os coqueiros estão mesmo a ir para água abaixo. Eu quero perguntar ao nosso convidado, será que essa doença vai ser só da Zambésia e Nampula? Será que não vai vir a afetar também a província de Sofala, Inhambane e outras províncias? Essa é a minha pergunta. E qual é
qual é o estudo ou o que está-se a fazer para poder talvez atenuar esta doença, para que os coqueiros continuem a produzir e nos trazendo aquelas carteiras, conforme o nosso convidado disse, e também a renda de algumas famílias que vivem através desses coqueiros. Angelico Monteiro, Teto, obrigado. Muito obrigado. E o ouvinte Félix Faruque também está preocupado com esta questão do amarrecimento letal do coqueiro. Bom dia. Naturalmente, Ernesto, estamos preocupados. Bom dia, caro Ernesto, e nosso convidado, o engenheiro, e o Mamudo, na Quilimane. Bom, eu penso que a questão do aleitamento do coqueiro é uma questão preocupante, tendo em conta que este recurso tem dado muita renda às nossas famílias, em Inhambane, Quilimane e tantas outras províncias. Engenheiro, gostava de perceber de si, tendo em conta que está-se a fazer esses estudos para se poder colmatar essa situação, qual é o período temporal para que nós possamos ter resultados desse estudo? Tendo em conta que, de facto, esta questão do coqueiro influencia muito naquilo que é a renda das famílias. Então, qual é o período temporal para que nós possamos ter este problema resolvido e que possamos ter resultados desse estudo? Um abraço, Félix Faruque, em Xaxai, das mais de Limpopo. Estimado ouvinte Pedro Cossa, que nos liga de Maputo. Bom dia, qual é a sua contribuição? Muito bom dia. Rapidamente, você vai perceber do nosso convidado. Fala-se aí de coqueiros, né? Alguma doença que afeta os coqueiros. Gostaria de perceber concretamente, será que o fruto proveniente de alguns desses coqueiros também poderá ser afetado em algum momento por essa doença? Porque acaso os coqueiros já estão afetados, mas já deram algum fruto. Certo? Eu queria mais ou menos perceber um pouco proveniente daí. Terá ou também tem que ser descartado quando assim se descobrir a doença nos tais coqueiros. Era mais ou menos isso que queria perceber. Pedro Costa Maputo, muito obrigado. Muito obrigado. Através do 21 31 77 77 82 34 77 e também 84 34 77, o ouvinte pode deixar ficar aqui a sua sugestão ou colocar alguma questão à volta deste assunto, amarrecimento letal do coqueiro. Armando nos liga de Cabo Delgado. Bom dia. Bom dia, Ernesto Chauk. Bom dia, nosso convidado. Saudações. Eu só gostaria de saber com o convidado qual foi o princípio, a primeira descoberta, o que aconteceu nos primeiros dias de amarrecimento do coqueiro em Quilimane e em outras partes da Zambésia. Gostaria de saber com o convidado, será que o desenvolvimento em termos de produção de novas mudas híbridas não contribuiu nessa situação de amarrecimento letal de coqueiro? E qual é o estudo até agora? Já faz muitos anos. O que é que se descobriu? Por qual é a causa do amarrecimento dos coqueiros em Quilimane? Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, ouvinte João chamou-se, diz bom dia, estimado convidado. E o amarrecimento letal de coqueiro é uma praga quarentenária no mundo. Queria saber se Moçambique já está quase a descobrir a solução. Rosita Malika diz que as plantas de coqueiro são suscetíveis a morrer depois de quanto tempo após o aparecimento dos primeiros sintomas? Pergunta Rosita Maliki. E também o ouvinte Anastácio Chemane diz como identificar o amarrecimento letal do coqueiro. Coloca esta pergunta ao nosso convidado. E também na nossa plataforma de mensagens temos a mensagem do ouvinte Antônio Chungue. Diz, bom dia, senhor investigador. Quais são os sintomas que indicam que o coqueiro tem o vírus? E queria saber se é possível evitar. A indicação é de termos o ouvinte Henrique Viagem de Maputo. Bom dia. Sim, eu queria... Estou nesse programa de coqueiros na Zambésia. Estou a acompanhar um programa da Zambésia aí, de problema de coqueiros na Zambésia. Sim. De forma rápida, qual é a questão que gostaria de deixar ficar? Eu queria saber, na altura quando começaram a morrer aqueles coqueiros, o governo por que não preocupou antes de afetar toda a região da Zambésia? Muito obrigado, estimado ouvinte, e vamos devolver a palavra para si, Sérgio Mamuto. Ora, já ouvimos aqui várias preocupações dos nossos
ouvintes. O engenheiro Menezes, quero começar por onde? Obrigado. Eu recebi várias questões. Se calhar seria importante vazar essa inquietação primeiro. Faz favor, quero começar por onde? Por que questão quero começar? Obrigado. O senhor Pedro Mocengo, por exemplo, quer saber se estamos perto ou ainda longe da descoberta da cura do amolecimento letal do coqueiro, uma vez que a doença ainda não tem cura. Para essa questão, todo mundo está preocupado. Não tem cura. E é pandemia. E sendo pandemia, preocupa a todos. Mas para a cura iminente desta doença, ainda não foi registrada. Mas sim, existem ideias de como terminar com esta doença, identificando variedades de coqueiros, sobretudo gigantes, para cruzar com o coqueiro anão. Porque este anão em todo o mundo não é praticamente resistente nem tolerante a essa doença. E a propósito, há um ouvinte que dizia, porque entre a variedade, digamos, híbrida e gigante, qual é que é mais, digamos, permeável, vulnerável à doença do amolecimento letal? O coqueiro anão é uma variedade vulnerável em todo o mundo. E existem coqueiros gigantes até tolerantes. E, em regra, o que se procura fazer com melhoramento é pegar um coqueiro gigante para produzir híbridos resistentes à doença, sendo esse gigante resistente. Se é possível. Pode avançar para outras questões? Obrigado. Aí há um ouvinte também que quis saber se a doença só está na Zambésia e na Pula. Há registro de outros casos, Cabo Delgado, por exemplo, uma vez que a doença também já afetou a Tanzânia? Provavelmente o caminho da introdução dessa doença tenha sido Tanzânia, Moçambique. E as províncias mais afetadas são Zambésia, Nampula e Cabo Delgado. Bom, aqui há uma insistência do período temporal. Quanto tempo a academia vai precisar para estudar este problema e trazer resultados? Obrigado pela questão. É uma questão pertinente. De facto, tem de fazer uma engenharia, é um processo. Como eu vinha dizendo, primeiro temos que criar um banco de germoplasma desse coqueiro vulnerável que é anão, variedade anão. E segundo, termos em volta desses coqueiro gigante resistente. E castrando as células masculinas do anão, coqueiro anão, podemos fazer o cruzamento com o coqueiro resistente gigante, que vai resultar num híbrido também resistente. Isso, agora, em termos de tempo, como eu dizia, só queria mostrar que é um processo. Vamos falar das idades. Para começar a produzir um coqueiro anão, em média, são 4 anos. O gigante leva mais tempo, 8 anos a 10 anos. Então, esse é o tempo mais ou menos razoável para ter resultados. Mas existem laboratórios que podem avançar. Por exemplo, fala-se de coqueiro resistente a esta doença. Nós podemos escolher o germoplasma desse coqueiro e aferirmos que realmente é resistente. Resistente porque está lá a doença, mas não afeta a plantação. Nós podemos dizer, sim, está lá a doença, mas é resistente. Aqui onde estamos em Pebane, aqui a escassos quilômetros, na antiga unidade da Companhia de Bororo-Ode, o engenheiro Paulo Dias diz ter encontrado, e ele afirma vivamente, encontrou uma variedade resistente à doença do amolecimento letal. A academia, o que é que diz? A academia diz o seguinte: nós olhamos como acadêmicos todas as ideias, todos os saberes sobre o coqueiro, para não crucificarmos certas pessoas, como aconteceu com Galilei. E, portanto, isto é um momento de síncrese.
pode existir mudança de cenário. Então, indo ao assunto, para o caso do Paulo Dias, inclusive tem livros que falam sobre esses assuntos, e nós, como acadêmicos, dizemos assim, ainda não existe uma validação das autoridades governamentais e científicas sobre esse assunto. Nós temos de ajudar esses saberes dessas pessoas para criarmos o cunho científico. Não quer dizer que não são saberes, mas queremos tirar as gorduras, ficarmos com o cunho científico e vamos ajudar essas ideias todas das pessoas que falam assim. Há um ouvinte que está preocupado se o coqueiro está afetado, mas ainda tem um fruto que é o coco. Será que esse coco também está afetado? É nocivo para o consumo? Aqui tenho duas respostas. A primeira, iria responder a outra questão, sintomas. Como saber que é amortecimento letal? Nós temos o coqueiro, as folhas estão amarelas. Estando amarelas, não se pode logo aferir que é amortecimento letal só porque as folhas estão amarelas. Daí que é preciso encontrar outras evidências, nomeadamente. Os coquinhos não desenvolvem como deveriam desenvolver e a cor muda para preta. E a espátula ou fica ausente ou definhada presente. São alguns sinais que nós podemos diferenciar com um coqueiro com folhas amarelas e um coqueiro com folhas amarelas versus tem a doença de amortecimento letal. Mas o coco, desse coqueiro? Então, indo para o coco, se há aborto prematuro desses cocos, regra geral, não teremos o coco. E se porventura aparecer o coco, não estará lá a doença. Então, olha, engenheiro, já chegamos praticamente ao final deste nosso debate, mas só uma única palavra de esperança em 2 minutos. A nossa comunidade pode esperar alguma coisa desses vossos estudos para resolver o problema? Pode esperar. Neste preciso momento, há uma estratégia de desenvolver o coqueiro através do fomento e fazer viveres comunitários. Obrigado. Hoje falamos das perspectivas de combate da doença do amortecimento letal do coqueiro em Moçambique. O nosso convidado foi o engenheiro Joaquim Menezes, coordenador do grupo de pesquisa do coqueiro na Unilukungu. O café foi moderado por Sérgio Mamudo, com assistência técnica de Eliseu Salakini, na rádio comunitária Lukungu. Bom dia. Comece o seu dia com tudo bom no café da manhã.